Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá! No diálogo dessa semana, nós vamos tratar sobre a cirurgia de separação de cérebros dos gêmeos que está sendo realizada desde o começo do ano no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu até trouxe um jornal A Cidade, olha lá, ó, vocês estão vendo aí, pode deixar que eu me encaixo aqui, ó, onde esse jornal trata do pós-cirúrgico dessa segunda cirurgia que aconteceu, e eu estou muito agradecido pela gentileza e simpatia do chefe e condutor dessa cirurgia, Dr. Hélio Rubens Machado, que veio e aceitou o nosso pedido para tratar desse tema de uma maneira um pouco mais popular, para todo mundo entender o que está acontecendo. Doutor, muito obrigado pela sua visita. É um prazer estar aqui, Edmo, é um prazer, estou à disposição. Vamos lá. Doutor, a gente estava conversando um pouquinho antes, eu queria falar dos 30 profissionais que estão envolvidos, eu já vou pular direto. A incidência desse caso da Maria Isabela e da Maria Isadora, pelo que eu li, que chama craniópagos, bonito esse nome, craniópagos siameses. Mas, ó, gente, é esse que vocês estão sabendo aí. É uma pessoa a cada 2,5 milhões de nascimento. Uma pessoa a cada 2,5 milhões de nascimento. Metade são nascidos mortos, desses 2,5 milhões, para cada um de cada 2,5 milhões. E a taxa de sobrevivência é entre 5% e 25%. E no Brasil, há apenas uma separação documentada. É isso? Isso mesmo, exatamente. Bom, como é que esse processo, porque um caso raríssimo, nós já podemos interpretar que a solução também é rara e, consequentemente, mais difícil. A solução é rara e passou aí por várias etapas ao longo da história da neurocirurgia. E começou, obviamente, com a tentativa de separação em um tempo só. Essa separação de um tempo só, que seria o desejável, ela sempre foi complicadíssima. Complicadíssima por vários motivos. Primeiro, porque o tempo cirúrgico era elevadíssimo. Tem casos aí na literatura de cirurgiões, de equipes, passando 48 horas operando. E, obviamente, os resultados eram desastrosos. Depois, à medida que nós formos conversando, nós vamos explicar por quê. Praticamente nessas crianças com separação em uma etapa só, a metade das crianças não sobreviviam, ou as duas, porque era um procedimento extremamente agressivo. Com o tempo, alguns neurocirurgiões perceberam que a cirurgia que deveria ser feita de uma forma diferente. Isso nós estamos falando, deixar claro para o público, nós não estamos falando de Ribeirão Preto, nós estamos falando do mundo inteiro. Nós estamos falando do mundo inteiro, casos que aconteceram no mundo inteiro, e estamos falando mais com relação ao aspecto cirúrgico que ocorreu no século passado, na segunda metade do século passado, nos Estados Unidos. Não há dúvida que nos Estados Unidos as cirurgias neurológicas evoluíram rapidamente no século passado, a partir da década de 1950. Então, alguns neurocirurgiões se diferenciaram na cirurgia infantil e um grupo de neurocirurgiões pensou em fazer essa cirurgia de uma forma que nós chamamos estadiada. Que são etapas. Que isso quer dizer? Etapas. A ideia era a seguinte: olha, se na fase aguda, se separação aguda é muito grave, por que ela é grave? Porque a circulação que pode passar de um cérebro para outro, de uma criança para outra, principalmente por veias. E simplesmente
Fechar essas veias, que nós chamamos ligar essa veia agudamente provoca no cérebro um infarto venoso, semelhante ao que ocorre com um derrame, por exemplo, para dar um exemplo. E isso lesa o cérebro da criança. Então, a ideia era a seguinte: vamos fazer por etapa. Por quê? Fazendo essa separação, essa ligadura progressiva, nós damos tempo para o cérebro se recuperar e o que nós chamamos de formação de colaterais. Pode falar. Não. Aquelas pequenas veiazinhas que estavam ainda não funcionantes, elas começam a funcionar. Por isso, provavelmente, que antes da gente entrar já da sequência, é necessário algum tempo. Isso não pode ser feito logo no recém-nascido. Então, a outra coisa foi isso. Entre uma etapa e a outra, nós precisamos dar pelo menos 6 semanas para que isso aconteça. O senhor pretende dar 3 meses, é isso, entre uma cirurgia e outra? Não chega agora, nós estamos um pouquinho mais, um pouquinho mais de 6 semanas. Um tempo mínimo é 6 semanas. 3 meses não há necessidade. Há necessidade na última etapa. Por quê? Na última etapa nós temos que reconstruir. Então existe uma etapa plástica, de cirurgia plástica, de pele, porque a gente tem que expandir a pele para que haja a cobertura das duas crianças, do crânio das duas crianças. E para isso o cirurgião plástico usa um material que chama expansor, que ele vai expandindo, que é colocado embaixo da pele, vai expandindo a pele, dilatando a pele, para que a gente consiga uma boa cicatrização. De maneira a cobrir aquela parte que foi retirada pela separação. Exatamente. Doutor, o senhor pretende fazer 4 ou 5 nesse caso? São 4 cirurgias com uma etapa intermediária entre a terceira e a quarta, que é uma etapa simplesmente para a colocação desse expansor, que é uma etapa que a gente não considera como uma cirurgia neurológica, é sim só para a colocação desse expansor. Então, são 4 etapas de cirurgias grandes. Ok. A primeira cirurgia feita em fevereiro, as crianças estavam com 1 ano e 2 meses, 1 ano e pouco, alguma coisa assim? 1 ano e 2 meses, um pouquinho mais até. Por aí. Elas estão com 1 ano e 10 meses agora. Então, estava com 1 ano e 4 meses por aí. Bom, nós estamos muito otimistas, né? Quer dizer, porque pelo resultado da primeira e pelo resultado da segunda, de 4 ou 5, como queiram dizer aí, nós estamos muito otimistas com relação ao caso. Definido pela sua interpretação de seus colegas aí pelo mundo afora, que os vasos sanguíneos eram fundamentais para o sucesso dessa separação. Aí começou-se a estudar como fazer isso com os vasos sanguíneos através do... Foi pelo molde também, não? Então, aí é uma questão histórica que a gente tem que... Claro. É interessante contar isso, como as coisas aconteceram. Definido isso foi mais ou menos aí nos anos 70, na década de 1970, por aí. A tecnologia já tinha melhorado muito. A neurocirurgia se beneficiou muito dos avanços tecnológicos. E uma série de fatores são importantíssimos. Primeiro, eles faziam a cirurgia a olho nu. Hoje nós temos microscópios extremamente poderosos que ampliam a visão, que facilitam... Para mexer com coisas minúsculas. Para mexer com coisas minúsculas. Mas isso não era suficiente, porque ainda isso ficava ainda muito na visão do cirurgião e na interpretação do cirurgião dos exames de imagem. Então, aí tem uma outra etapa que conta também nesse avanço tecnológico. A partir dos anos 1980, nós tivemos a ressonância magnética. A ressonância magnética virou a neurocirurgia, a compreensão nossa de todos os mecanismos, doenças, etc., neurológicos, virou de ponta cabeça, porque ela é maravilhosa. Revolucionou, né? Revolucionou completamente. Então, com isso, nós conseguimos entender melhor para onde iam esses pequenos vasos, qual a relação deles com o cérebro. Só que você imagina
a complexidade de dois cérebros que estão ainda torcidos, como que nós podemos compreender com a ressonância magnética, que é vista como se fosse uma radiografia em dois planos, um problema tridimensional. Mesmo com as maravilhosas reconstruções tridimensionais que a gente tem, é difícil compreender. Ao mesmo tempo, surgiu nos últimos 10 anos, 15 anos, outras revoluções tecnológicas. Por exemplo, a impressora 3D, novos materiais de acrílicos, plásticos, etc., acrílicos coloridos. Isso revolucionou também a medicina e criou um novo campo. Isso eu estou dizendo para você aqui, ainda não disse em lugar nenhum, que se chama simulação em cirurgia, que é um campo maravilhoso. O que é isso, assim, em linhas gerais? Significa que nós, hoje, fazemos a cirurgia que nós pretendemos fazer no dia anterior. Reconstruímos de uma forma tridimensional o que nós precisamos intervir, preparamos a cirurgia, discutimos em equipe multidisciplinar, de tal forma que no dia da cirurgia, praticamente, nós simplesmente executamos o que foi planejado. É como a seleção brasileira de futebol, treina e tem que pôr em prática no jogo, é mais ou menos isso, né? Aí vocês fizeram, então, naturalmente, todo esse molde, sei lá, se eu falar errado... São modelos de simulação. Para poder treinar. Exatamente. Então, uma das coisas que esse médico norte-americano que está ajudando a gente... James Goodrich. Dr. James Goodrich, que ele fez, que ele implantou em Nova York, foi a simulação com modelos tridimensionais, que eu trouxe aqui para mostrar. O que é isso? A gente faz a tomografia e ressonância magnética. Para você ter uma ideia, um exame normal de ressonância magnética de uma pessoa qualquer, se você tem uma dor de cabeça, faz uma ressonância magnética. Essa ressonância magnética, para ser apresentada, para ser lida, ela tem em torno aí de 1.500, 2.000 cortes. Para se fazer um modelo como esse, nós precisamos de 30.000 cortes. Ou seja, nós precisamos de uma ressonância magnética muito sofisticada. Bom, feito isso é reconstruído com softwares específicos, especiais, e com uma impressora 3D de alta resolução, nos dá esses modelos como este. Neste modelo aqui, o que vocês estão vendo? Estão vendo que nós desenhamos aqui, nesta coloração azul, a primeira cirurgia. Dá para ver, inclusive, esses clipezinhos coloridos aqui, que é o que a gente usa para fixar o crânio depois de uma cirurgia. Então, essa foi a primeira cirurgia feita em fevereiro. O que nós fizemos agora? Viramos as crianças deste jeito, assim, uma delas ficou de barriguinha para baixo, outra ficou de lado, como vocês estão vendo, e fizemos a cirurgia aqui neste lugar. Então, este modelo mostra para a gente, permite que a gente estude o lugar onde nós vamos fazer a cirurgia. Esses riscos vermelhos que vocês estão vendo aqui são as veias do cérebro. Você sabe, tem veias e artérias. As artérias levam o sangue para o cérebro. As veias trazem o sangue de volta para o coração. As artérias não estão envolvidas, mas as veias passam de uma para a outra. Entendeu? E é isso que vocês estão vendo aqui. O que está colorido aqui são essas veias. Um outro tipo de modelo, esse aqui é o modelo, vamos dizer assim, do crânio e das veias. Só para dizer para o telespectador que aí nós temos um molde com os dois crânios juntos. Não é porque a pessoa está vendo aí o maxilar embaixo, está vendo os dentes ali, o nariz e os olhos, e vai pensar que é uma cabeça muito alta. Não é uma cabeça muito alta. São os dois crânios aí unidos. São unidos e a união está aqui no meio, esse aqui. Nós vamos fazer as cirurgias neste local, Exato. Que é o local de separação. O nosso problema, então, são esses
pequenas veias, eu acho que dá para ver. Dá para ver. São essas pequenas veias que vocês estão vendo, vão de uma para outra. E esses aqui que levam, que distribuem o sangue, então. Então, qual é o trabalho do cirurgião? O trabalho do cirurgião é escolher, então, qual dessas pequenas veiazinhas aqui pode ser sacrificada, quer dizer, ser fechada, ligada, como eu disse, entendeu? E esperando o desenvolvimento de veias colaterais. Porque elas se multiplicam, né? Elas já existem, só que elas não estão funcionantes ainda, e elas passam a funcionar no momento que a gente fecha alguma delas. Doutor, eu vou chamar nosso primeiro intervalo e único, porque esse programa é muito especial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberpal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique-Pique e Mousse Cake. Estamos de volta com o Dr. Hélio Rubens Machado. Gentilmente veio dar para nós esse passo a passo aqui da cirurgia de separação dos cérebros dos gêmeos, que está sendo conduzida por ele aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão, no Hospital das Clínicas. Doutor, nós estávamos falando sobre o cérebro e a terceira cirurgia, a próxima que virá, continua no mesmo sentido, então, de mexer com as veias. É fácil entender. Aqui a primeira, a segunda. Agora vamos fazer assim, vamos rodar no sentido contrário. Aqui a terceira, no lugar que não foi ainda operado. Se você olhar aqui, até onde nós chegamos, na segunda, aqui é a primeira. Então, este pedaço vai ser a terceira. A terceira cirurgia vai ser aqui. O senhor pretende fazer quando? Dia 4 de agosto. 4 de agosto. Bom, usando essa mesma explicação desses modelos, nós podemos ir além desses modelos e podemos olhar um modelo do cérebro propriamente. Ou seja, esse aqui é a parte onde nós simplesmente, retirando a parte facial, né, o queixo aqui e tal, só o lugar da cirurgia. Então vejam aqui, para que se entenda. Neste modelo, tem essas plaquinhas aqui de cor alaranjada, que são da primeira cirurgia. Então, essa foi a primeira cirurgia. Quando a gente separar o cérebro inteiro, vai ser isto. Que vai ser a última etapa. A última etapa. Então, nós estamos fazendo progressivamente. Então, veja bem, voltando, essa é a primeira.
Para que isso não forme aderências, nós colocamos essas placas especiais, que são de um plástico, de um tipo especial de silicone, que chama silástico, que ele não é absorvido pelo corpo e ele permite que não forme aderência. Então, eles colocam aqui, nós colocamos aqui, para que não forme novamente aderências no lugar que nós acabamos de operar. Então, fizemos nessa parte, como eu disse, rodamos ali, que mostrei naquele outro modelo, o crânio, e fizemos a segunda cirurgia. Vamos separar aqui assim. Eu ajudo. Aqui. Então, a segunda cirurgia foi feita aqui. Então, começando do lugar onde foi feita a primeira, nós fomos nessa direção. Então, vejam que tem essas pequenas veiazinhas azuis, essas que são separadas. E a última cirurgia, se a gente continuar agora invertendo, como eu mostrei do outro, nós vamos operar nessa última parte, que é para conseguir a separação total. O que significa? Que esse modelo facilita muito a compreensão tridimensional do problema. Do que vai encontrar lá, do que nós vamos encontrar lá. Porque os dois cérebros não estão exatamente na mesma posição. Eles estão rodados. Tanto que o senhor falou que uma estava deitada de um jeito e a outra estava de lado. Eles estão de lado. Então, eles estão angulados. Então, nós precisamos compreender isso na anatomia. É dessa forma que a gente faz. Esses modelos ajudam demais a nossa compreensão. Doutor, os casos... nós vamos voltar aí. Os casos no mundo que acontecem, raros, como nós estávamos falando sobre a estatística aqui no começo do programa, isso mostra que quando acontece esse caso raro, ele não é necessariamente igual um ao outro. Quer dizer, o posicionamento das cabeças juntas, às vezes está na mesma posição, às vezes está virado para cá, às vezes está virado um pouco mais para trás, um pouco mais para frente. Essa é a variabilidade anatômica, né, do ser humano. Já o próprio Dr. Goodrich, estudando os casos que ele já participou, ele definiu alguns tipos, dentre os tipos que ele viu. Esses estão unidos pelo alto da cabeça, pelo topo da cabeça. Virado, mas rodados, mas pelo topo. Mas você pode ter outros tipos. Você pode ter uma angulação lateral, na região parietal. Você pode ter na frontal, como se uma criança estivesse olhando para a outra. Vários tipos. Dentre esses tipos, principalmente nesse lateral, existem casos em que parte do cérebro é único. E isso tem vários programas, inclusive. E como é que separa? Na televisão, já não separa. Não separa. Essas crianças não são separadas. E é muito interessante porque elas funcionam com partes do cérebro. Por exemplo, elas não estão olhando uma para a outra. Se você mostra um objeto para uma, a outra que está olhando para o outro lado fala, isso é uma caneta, isso é um óculos, isso é... Entendeu? Ou você tocou a mão, entendeu? Da outra. Ou seja, várias partes do cérebro são comuns e isso impossibilita qualquer tipo de separação. Não é possível. Na nossa, não. Ela é complexa, mas cada uma tem o seu cérebro. Ele está muito, é como se fossem os dedos da minha mão, está muito próximo um do outro. O nosso trabalho vai ser desfazer isso, mas cada uma tem o seu. Eu imagino que nesse caso lateral, por exemplo, ou mesmo frontal, nós estávamos falando sobre a parte plástica da cirurgia. Deva ser muito mais difícil, muito mais complicado, porque onde envolve frente, ou mesmo que se consiga separar do lado, depois um ouvido, uma orelha, alguma coisa deve ter uma dificuldade. É mais difícil, mas os casos frontais, por exemplo, têm uma vantagem. Nesses casos, dificilmente o cérebro é único. Frequentemente, a união é somente com a parte óssea, no máximo a meninge. Então, podem ser separados, inclusive, num tempo só. Com essa dificuldade da parte lateral. Não, lateral, geralmente, você tem
partes do cérebro, que é único. A cirurgia plástica, ela é feita antes da última cirurgia, que vai ser a separação total ou não? Não, o cirurgião plástico, ele tem um papel fundamental em todo esse planejamento. Por isso que você começou esse programa dizendo do número de pessoas envolvidas. O cirurgião plástico, ele tem que planejar que tipo de incisão vai ser feita para que a reconstrução tenha sucesso. Ou seja, ele começa a atuar desde o princípio, desde o momento em que nós organizamos a equipe. Já houve uma interação muito grande entre a equipe que nós montamos aqui com a equipe americana, não só o Dr. Goodrich, que é o neurocirurgião, que tem um contato conosco, mas é a equipe dele. Anestesista, intensivista, o cirurgião plástico, enfermagem, etc. Para que eles passassem para a nossa equipe o que eles aprenderam ao longo desses casos que eles viveram. Eu dou um exemplo. Por exemplo, o que o intensivista comentou com os nossos intensivistas? Olha, às vezes, quando você injeta uma droga em uma criança, ela passa para outra. Outras vezes, não. Então, atenção. Mesmo com as veias ligadas e artérias, que curioso. Antes antes que ocorra a separação, pode haver essa passagem, entendeu? Então, o intensivista tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o intensivista tem que tomar muito cuidado com a função cardíaca, renal dessas crianças, com outros problemas que podem acontecer. Já um dos casos lá nos Estados Unidos, uma das crianças tinha pressão muito alta e outra pressão baixa. Então, você imagina o risco anestésico. Durante como fazer? Por isso que nós montamos esse número de pessoas, porque nós precisamos de 2 equipes para cada coisa. Quer dizer, na realidade... Cada criança tem o seu anestesista, o seu intensivista, porque as coisas acontecem muito rápido. Na realidade, essa cirurgia começou quando? Em julho? Não. A primeira foi em... Não, eu digo assim, o estudar o caso, então, etc. A primeira cirurgia foi feita em fevereiro, nós começamos em julho do ano passado a montar essa equipe, em contato aí todas as equipes brasileiras, a equipe brasileira e norte-americana. A primeira visita do Dr. Goodrich foi em novembro do ano passado, sem cirurgia, nada. Ele veio aqui para conhecer o pessoal, para conhecer... Da equipe dele, não veio sozinho? Não, sozinho, ele sempre veio sozinho. Mas ele queria conhecer o centro cirúrgico, conhecer o pessoal, meu pessoal, conversar, interagir, trocar ideias e saber se todo esse procedimento estava evoluindo adequadamente, para daí planejar a cirurgia realmente em fevereiro. A sua expectativa é que até o final do ano tudo esteja resolvido? A nossa proposta é que a última cirurgia seja feita em novembro. Então, nós estamos chegando no final do programa. Eu já vou assumir um compromisso aqui com o telespectador. Eu já vou colocar o doutor Hélio, viu, Ju? Na famosa saia justa. Esse aqui não tem jeito de fugir. Após a última cirurgia, vou ligar para o doutor Hélio, vou enchê-lo de novo e tentar trazê-lo aqui, arrumar um tempinho de lá, que é muito complicado, para a gente poder aí sim dar um panorama geral do que aconteceu até o final. E quem sabe aí que eu já vi foto deles publicada, e eu vi foto do centro cirúrgico. Aliás, parece uma arquibancada de jogo do Corinthians, né? Porque não cabia tanta gente dentro da sala do centro cirúrgico, que é uma loucura aquilo lá, de tanta gente que tinha lá dentro. E todas as pessoas têm um papel fundamental. Não estava ali ocupando espaço. Não estava ali ocupando espaço. Doutor Hélio, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, o senhor está convocado para o final do ano a gente debater esse assunto de novo. Já. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado a todos vocês. Esperamos que vocês tenham gostado, porque para mim foi genial. Eu não falei nada e amei, porque tudo que eu preparei para falar, não falei nada, porque foi uma aula. Tenham todos uma boa noite, até semana que vem. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pique-Pique. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.